Bem te amo. A graça e a paz, queridas. Podem se sentar. Que alegria estarmos juntas numa quarta-feira pela manhã. Eu sei que isso demanda um esforço de vocês, né? Dentro da realidade que vocês vivem aqui na América, a gente sabe que isso demanda um esforço. E que esse esforço existe porque há uma sede. Há uma sede que só um pode saciar, que é o Senhor Jesus. E que bom que a gente está aqui. Eu estou muito grata a Deus de estar com vocês no dia de hoje. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na primeira carta de João. 1 João. E nós vamos ler a partir do verso 5 do capítulo 1. 1 João 1, capítulo 5. Na minha Bíblia, eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. E na minha Bíblia aqui tem um título aí, justamente antes do versículo 5. Está escrito, viver na luz. Você pode dizer isso? Viver na luz. Amém. A partir do verso 5, do capítulo 1 de 1 João, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e não há escuridão alguma, e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Senhor, essa é a tua bendita palavra. Nós te agradecemos porque foi a tua mão poderosa que nos reuniu aqui nesta manhã. Nós podemos ter tantos pretextos em mente para estarmos juntas aqui, mas na realidade cremos que foi a condução do teu Espírito Santo que nos reuniu, que nos atraiu e que quer falar com cada uma de nós de uma maneira particular, de uma maneira singular, de uma maneira pessoal. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade em nos reunir aqui e que cada uma das minhas irmãs, que eu mesma, que nós saiamos daqui, ó Deus, debaixo da tua graça, do teu favor, da tua direção, de uma nova mentalidade, de uma nova maneira de pensar, que gere em nós uma nova maneira de viver a vida, uma nova maneira de agir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus está dizendo aqui que Deus é luz e nele não há escuridão alguma. E que se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Gente, há um paradoxo entre luz e escuridão, né? Se você está num ambiente completamente escuro, quem aqui já acordou de madrugada, principalmente assim em ambientes, em cidades onde não tem luz externa, que pode entrar por uma fresta na janela, ou se o seu blackout está realmente fechado e não tem nenhum LEDzinho de um aparelho aceso, ou se você está na roça, né, como a gente diz, não dá para enxergar um palmo diante do nariz. Quem já teve essa experiência aqui? Por mais que as pessoas falem assim, se acostume, os seus olhos vão se acostumar com a escuridão, né? Quando há um lugar onde não há luz externa, nem a luz da lua, a escuridão é densa, parece até que dá para cortar. Eu não sei se você já teve essa experiência de densas trevas. Isso acontece principalmente no interior, no meio do mato, onde não tem luz da lua, né? Está uma noite nublada. É angustiante o nível de escuridão. Mas proporcionalmente, como há uma escuridão muito densa, se você acender uma luz pequenina, aí no caso a gente pode se lembrar do LED no quarto. Se tem uma luz pequenininha e ela está acesa ali, ela se destaca. Ela chama mais atenção do que todo o breu ao redor. E esse é o poder de Deus,
E é isso que Ele quer fazer através de cada uma de nós. Às vezes a gente olha para a nossa própria condição, a nossa própria história, a nossa própria casa, e às vezes a gente tem uma tendência de pensar, puxa vida, mas o mundo está tão ruim, tem tantas coisas difíceis acontecendo, tantas notícias difíceis, desafiadoras chegando, o que eu posso fazer? Eu sou apenas uma pessoa, eu sou apenas uma pessoa comum, eu não tenho tanto alcance. Gente, não menospreza não menospreze o que Deus pode fazer para quebrar a escuridão apenas com uma pequena luz. Se você riscar um palito de fósforo no meio da mais densa escuridão, já não há escuridão. Vocês estão entendendo? Já não há escuridão. Se uma pequena luz brilhar no meio do breu, já não há escuridão plena. E o que vai chamar a atenção é aquela luz acesa. Vocês estão entendendo? E ele continua dizendo aqui: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz. Ou seja, quando nós habitamos o mesmo lugar que Deus habita. Deus habita na luz, Ele é a luz. E se nós caminhamos dentro do seu propósito, dentro da sua vontade, dentro dos seus fundamentos, dentro das suas leis, né? Não somos salvos pela lei, somos salvos pela graça, mediante a fé. Não há nada que a gente possa fazer que nos torne justificáveis diante de Deus. Jesus nos tornou justificados diante de Deus pela cruz do Calvário. Então, por Jesus, nós temos um livre acesso a Deus, um caminho até Deus. Mas a gente tem que entrar por esse caminho. Gente, parece muito óbvio o que eu estou falando, mas mais do que nunca eu tenho entendido que o óbvio precisa ser dito. Porque muitas pessoas, elas vêm para uma comunidade de fé, elas são envolvidas por aquele momento, por essa atmosfera de fé, de comunhão, de louvor, de adoração, e elas entram e alguém faz um apelo e dá uma palavra consistente e diz assim para você: olha, você quer abrir o seu coração para Cristo habitar? E é lógico, né? Minimamente, se você tem um pingo de noção, está vivendo uma realidade desafiadora, entra num ambiente onde existe fé, onde existe acolhimento, onde existe adoração, a atmosfera já está pronta, alguém faz um apelo para você, você vem à frente, depois você passa por um discipulado. Mas será que nós temos compreendido plenamente o que é viver na luz? O que é brilhar a luz de Cristo? Será que a gente entende isso mesmo? Porque, gente, é muito fácil a gente evitar o caminho da escuridão evidente. É muito fácil você evitar determinados tipos de pecado, porque você sabe que aquilo ofende a Deus, e além de ofender a Deus, ferir a santidade de Deus, você entristecer o Espírito Santo com o qual você foi selado, aquilo também traz muitas dores para você. Imediatamente traz uma reverberação na sua vida. Então, por exemplo, se eu adultero, isso vai ter uma reverberação na minha vida, na minha descendência, no meu casamento, no meu lar. Isso afeta muito. Se eu, por exemplo, tenho um problema com roubo, né? Se eu entro num ato de desonestidade e eu causo dano financeiro, ou eu me aproprio daquilo que não me pertence, ou eu sonego impostos, isso também, se é descoberto, se isso vem à tona, isso traz uma reverberação, uma série de consequências sobre a minha vida que são extremamente danosas. Mas eu aprendi com o meu pastor que a gente não tropeça em montanhas, que o que joga a gente no chão são pedras pequenas. E às vezes a gente não é tão atento à escuridão que está tomando o nosso coração em coisas pequenas, impedindo mesmo que a gente flua na luz, que a gente brilhe a luz, que a gente revele a luz de Cristo, porque algumas sombras estão impedindo a luz de brilhar na nossa vida. E isso é santificação.
É a jornada da santificação. Sede santos, porque eu sou santo. Não foi isso que Jesus disse? Então, uma vez que nós estamos seguindo a Cristo, nós estamos perseguindo os seus passos, as suas pegadas. Nós queremos andar como ele andou, viver como ele viveu. É isso que é cristianismo, gente. Cristianismo não é apenas frequentar uma comunidade de fé. Por isso que o Senhor nos alerta que nas comunidades de fé, na estrutura da igreja que está estabelecida, o joio e o trigo cresceriam juntos, as ovelhas e os bodes. E qual que é a diferença? Ambos são... Quem criou o joio? Foi Deus. Quem criou o trigo? Foi Deus. Quem criou o bode? Foi Deus. Quem criou a ovelha? Foi Deus. Só que tem umas características, gente, as ilustrações de Jesus são muito lindas e muito pontuais, né? Quando você pega o joio e você olha com o trigo, ele é igualzinho o trigo, ele é muito, muito, muito parecido. Mas se você pegar o joio e esfregar nas suas mãos, é só palha. Só palha. Se você pega o trigo e esfrega nas suas mãos, é palha, mas aí tem umas sementinhas que ficam. E essas sementinhas produzem mais alimento. Da mesma forma, tem outra característica entre o joio e o trigo. Quando o joio e o trigo estão no campo, plantados juntos de uma maneira que às vezes o olho humano não define o que é o que, né? A não ser um agricultor muito experiente, né? Quando o vento sopra sobre a plantação, o trigo se curva. O joio não. O joio ele dobra só um pouquinho assim. O trigo se curva completamente, o joio não. A ovelha é um bichinho, gente, completamente dependente. Tem umas que morde. Mas é um bicho levemente estúpido, gente. O Max Lucado, porque ele está inserido na cultura americana, ele diz que nunca viu um time de futebol, de hóquei no gelo, como uma ovelha, como mascote. É sempre o tigre, o touro, não é assim? Um animal forte, né? A ovelha é frágil, é dependente. Vai lá, erra o caminho. O pastor vai, busca, vai lá, erra o caminho de novo. O pastor vai, busca, vai lá, erra o caminho de novo, né? Mas o bode, gente, o bode é um bicho bravo. O bode não se deixa amansar. O bode sobe em árvore. Gente, o bode é um bicho estranho. É um bicho de Deus, mas é um bicho estranho, né? Então, quando Jesus faz essa comparação de bode e ovelha, de joio e trigo, ele está falando que dentro da comunidade de fé, existem pessoas que têm um coração ensinável. Existem pessoas que estão entrando pelo caminho da santificação. Existem pessoas que amanhã, elas vão ser mais santas do que são hoje. E hoje, elas já são mais santas do que elas eram ontem. Elas estão numa constante, num crescimento, num amadurecimento, numa frutificação. Gente, a frutificação, ela não está ligada a aparências e números. A frutificação está ligada a fruto. Fruto do Espírito. Fruto que fica. Aquilo que permanece. E, gente, é tão interessante quando a gente fala de fruto. Porque você pode contar quantas sementes tem dentro de um fruto. Mas você nunca vai dimensionar quantos frutos tem dentro de uma semente. Então quer dizer, o fruto é isso, ele vai gerando vida, ele vai gerando vida, ele vai gerando vida por onde ele passa, né? Então quando vem o fruto do Espírito em nós, isso gera vida. Isso gera vida. E aí... João está dizendo aqui, se nós vivemos na luz, como Deus está na luz, se nós estamos sendo pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Ô, gente, vocês já pararam para pensar nisso? Você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse exato momento, se você o faz com fé, se você crê que na cruz você é reconciliado com Deus, se você espera que um dia você vai se erguer da sepultura
Porque a voz de Jesus vai te chamar e você vai ressuscitar como ele ressuscitou. A gente, nesses dias difíceis, faz bem a gente pensar nisso, né? Se você crê nisso, você foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Gente, isso é tão poderoso. Isso é tão poderoso. Sabe por quê? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Não é surreal? Então nós somos indesculpáveis. Porque o Espírito Santo te habilita a vencer a sua carne. Te habilita a vencer, a não ser dominado pela sua vontade carnal. Te habilita a crescer, a avançar. Por isso que chamou fruto do Espírito. Se ele estiver em você e você estiver plenamente rendida a esse poder, a essa pessoa, a essa força que se chama Espírito Santo, ele vai forjando você. E como que a gente cria esse ambiente? Nos aproximando dele. Nos aproximando de Deus através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus comunica com o nosso espírito e forja o nosso espírito. E aí a luz de Jesus brilha sem você fazer força. Não é na força do nosso braço, porque na força do nosso braço a gente até consegue um sucessinho, entendeu? Mas a gente tem a tendência desse aparente sucesso virar religiosidade. Religiosidade não é uma aparente, não é, porque às vezes as pessoas estão se santificando e você vai notando nela um jeito diferente de falar, um jeito diferente de vestir. Não foi porque o homem estabeleceu, foi pela comunhão dela com o Espírito Santo. E essa comunhão, ela é muito pessoal, ela é muito particular. Tem coisas que são gerais, gente. Tem coisa que é para todo mundo, é fundamento, é raiz. Mas tem coisas que Deus vai requerer de mim diferente do que vai requerer de você. Por causa do propósito, por causa do testemunho, por causa daquilo que ele quer fazer, faz parte do plano dele para a nossa vida, né? Então tem coisas que ele vai pedir de mim, vai requerer de mim, para me esticar mais. Sabe quando a flecha tem que ir mais longe? Quanto mais longe a flecha tem que ir, mais o arqueiro vai retesar o arco. Mais ele vai te puxar para trás, para depois soltar e você ir mais longe, né? Então, às vezes a gente reclama porque o Espírito Santo está apertando a gente, está puxando o arco para trás. Você pensa, Deus, mas parece que eu estou perdendo. Todo mundo está fácil para todo mundo e para mim está a luta. Gente, isso é para a glória de Deus. Entendeu? E é lindo que Deus é tão amoroso que ele sim, ele pega mais no seu pé, mas também é um peso de glória maior que flui sobre a sua vida. Ok? Não porque Deus tem filhos preferidos, mas porque Deus tem propósitos diferentes. A parábola do talento deixa isso muito claro para a gente. Para um, Deus deu confiou um talento. Para outro, Deus confiou 2 talentos. E para outro, Deus confiou 5 talentos. Agora, a palavra de Deus também diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então tem gente que fala assim, Deus, eu quero ser muito usada pelo Senhor. Então segura sua onda aí. Segura sua onda aí que Deus vai ter que te puxar mais para trás, para você ir mais longe, né? É tão lindo isso, gente, que quando Elias e Eliseu, né? Eliseu fala, o que você quer? Eu quero porção dobrada. Elias vira para ele e fala, não sabe nada, inocente. Você não sabe o que você está pedindo, né? E eu não estou falando isso para você ficar intimidada, não. Então vou pedir para Deus pouco para não passar pressão. Para de ser molenga, mulher. O Espírito Santo de Deus habita em você, não é? E ele quer que através da sua vida produzir muito fruto. Ele quer que muitas pessoas conheçam a Cristo através da vida dele fluindo do seu amor, da sua alegria, da sua paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, do domínio próprio. Que a sua vida frutificando sirva de alimento para tantas pessoas que estão ao redor. Isso é brilhar a luz de Jesus. Mas é muito mais fácil a gente querer ter o controle das coisas. E nós mulheres precisamos de ter muita atenção quanto a isso.
Gente, cá entre nós, a gente gosta de um controle. É uma coisa até quase que inconsciente, né? Quando os filhos vão crescendo, então a gente vai vendo que a gente vai perdendo o controle. Meu Deus, que coisa angustiante. Você que é mãe de filhos pequenos, está aí angustiada, porque a demanda é toda em cima das suas costas. Os meninos exigem de você. Mas minha filha, deixa eu te falar uma coisa, minha linda. Tem coisa melhor do que você saber deitar sua cabeça no travesseiro e falar que está cada um no seu quarto. Quando eles crescem. Ô mãe, vou chegar mais tarde. Vou chegar 8 horas. Da 9 não chegou ainda. Você tenta mandar mensagem, o WhatsApp não recebe. Onde que está? Aqui a realidade é diferente, mas no Brasil, a tampa da chaleira voa, entendeu? E aí a sua mente já, né? Você tem que ficar, Espírito de Deus, aquieta aqui minha alma, aquieta meu coração, traz a minha mente cativa ao senhorio de Cristo, porque mãe só pensa a tragédia quando o filho atrasa. Como a gente gosta de saber onde os meninos estão, com quem estão, e tá tudo certo. Mas a gente, ao mesmo tempo a gente fica, tô doido para esses meninos crescer, gente, para ter a vida deles. Aí eles crescem, casam, e você fica assim, cadê meus meninos? É impressionante. A gente gosta de saber de tudo que está acontecendo com a amiga, com o marido, no trabalho. A gente tem sabe? Gente, a linha entre a gente ser influenciadora para o bem e profeta de Jezabel é muito tênue. É muito estreita. Então a gente tem que estar nessa dependência do Espírito Santo de Deus, expostas à luz da palavra, expostas à luz que gera na nossa vida a adoração, expostas à luz de Deus, o ambiente de Deus, a vida de Deus, para que a gente não se torne parecida com Jezabel, mas parecida com as mulheres do Senhor, como uma Abigail, por exemplo, né? Então, eu queria trazer uma reflexão sobre você. Se vivermos na luz, como Deus está na luz, nós estamos vivendo na mesma página que o Senhor está? Será que a nossa vida diária, a nossa maneira de a gente gerir o nosso tempo, a maneira da gente cuidar da família, a maneira da gente comungar num ambiente de fé, será que a gente está vivendo a vontade plena de Deus para nós? Ou será que a gente está fazendo do nosso jeito? Será que a vontade de Deus está conseguindo se sobrepor à nossa vontade? Ou a gente está usando o nome de Deus para fazer a nossa vontade? É para pensar. Mas aí ele continua dizendo: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Gente, tem algo poderoso que flui dos relacionamentos. E está aí uma outra área de dificuldade de nós mulheres. A mesma capacidade que a gente tem de ser serva, de ser entregue, de ser empática, de sofrermos com o sofrimento dos outros, de nos apresentarmos como solução, gente, a gente tem a mesma força para ser falsa, para ser fofoqueira, para ser maledicente, para ser cruel nas redes sociais. Todos os comentários cruéis que eu recebo nas redes sociais, 99% são emitidos por mulheres. Eu fico pensando, meu Deus, como é que uma mulher que vive a vida de mulher pode ser tão dura com outra mulher? Porque a gente sabe como é que é a vida da gente. A gente tira a liberdade umas das outras. Uma vez meu marido virou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma desconfiança que vocês mulheres se arrumam para outras mulheres. Porque para mim tá ótimo. Eu falo, tá ótimo o seu cabelo assim, mas você vai lá e muda. O meu marido, gente, já me liberou para deixar o meu cabelo branco, para eu assumir o meu cabelo branco. Eu virei para ele e falei assim: João, tô querendo assumir os meus cabelos brancos. Tô cansada de pintar cabelo.
Eu estou querendo assumir os meus cabelos brancos. O que você acha da ideia? Porque a mulher cuida de agradar o marido. A mulher casada cuida de agradar o marido. Então eu tenho que estar em concordância com ele. E ele falou para mim assim, pode deixar. Você vai ficar linda de cabelo branco. Vou pegar uma coroa. Ficou todo empolgadinho, eu achei bacana. Mas vai falar isso para outra mulher. Parece assim que você está endemoniando. Sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Vai ficar velha demais, vai ficar acabada. Não, que desmazelo. Na pandemia eu comecei a deixar, né, a raiz crescer. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou assumir esse cabelo branco agora. Gente do céu. Aí eu fui gravar Redescobrindo Sua Bíblia, né? Um especial, uns programas que eu tenho no YouTube. Aí, lá nos comentários, tá deixando a raiz branca é por causa da pandemia, né? Gente, que crueldade. Quando a vida de Deus está fluindo em nós, a primeira coisa que essa vida de Deus produz em nós é cura nos relacionamentos. E começa dentro de casa. Eu não estou dizendo que todo mundo vai pensar como você pensa, sentir como você sente, acatar tudo que você fala. Não, gente. A gente vive num mundo, aliás, mais do que nunca, num mundo extremista, né? Polarizado. As pessoas têm opiniões muito diferentes. E o outro vira o seu inimigo se não pensa como você. Né? Mais do que nunca a gente tem visto isso. Mas a gente não pode entrar nessa pilha. Você pode discordar, você pode colocar a sua opinião de discordância, mas você não pode ser impedida de amar, porque você não concorda com o outro. Tem que haver essa cura. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Não é isso que a palavra de Deus diz? E quando o amor de Deus entra na nossa vida, a luz de Deus ilumina os nossos pensamentos, ilumina os nossos passos. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos, não é isso? Ela ilumina os nossos passos, a maneira como a gente vai viver. O amargor do outro não pode te amargar. O ódio do outro não pode te contaminar. E a gente está vivendo dias, gente, que isso é muito desafiador. Porque você agarra no ódio rapidinho. Estou falando por mim, né, gente? Quando você vê a injustiça se sobrepondo à verdade, quando você vê que o certo virou errado, o errado virou certo, isso te dá raiva. Mas o que a palavra de Deus diz? Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta a gente ficar com raiva. É isso que o diabo quer. Porque ele mata 2 coelhos numa cajadada só. Ele planta desesperança no seu coração e você é incapaz de abrir a boca para orar por aquelas situações que Deus quer e pode mudar. E se Deus não mudar, Ele quer ajustar alguma coisa aqui, ó, dentro de mim. Ele quer tratar com o seu povo. Ele quer alinhar o seu povo com aquilo que Ele quer fazer. Porque no meio da escuridão, como eu disse para vocês, é também um ambiente apropriado para a luz brilhar mais intensamente. Então tem gente que só vai converter quando o pau quebrar. Tem gente que só vai correr para Jesus quando o mundo não tiver mais esperança. Quando ele olhar tudo ao redor e falar assim, meu Deus, não tem jeito. A única porta que tem é aquela estreita lá, que chama Jesus Cristo. É o único escape, a única saída. E elas vão correr para ela. Gente, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Nem em Israel, nem no Brasil, nem nas nações no mundo, nem aqui nos Estados Unidos. Ele não perdeu o controle. E a gente tem que colocar os olhos nisso. Na luz. Porque senão nós vamos ser engolidos pelas trevas. Comunhão uns com os outros. Quando Jesus entra, a luz de Jesus brilha em nós aqui no Shine, é para você ser uma esposa melhor. É para você ser uma amiga melhor. É para você ser uma filha melhor. É para você ser uma irmã de sangue melhor. É para você ser uma irmã na comunidade de fé melhor. É para você ser uma melhor dona de casa.
É para você ser uma pessoa, uma cidadã melhor. Vocês estão entendendo? Quando você olha para os mandamentos de Deus, para os estatutos de Deus, vamos ficar ali nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, os mandamentos que Deus estabelece para o seu povo Israel, que ele tinha acabado de tirar do Egito, são sobretudo relacionais. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Somente a mim adorarás e só a mim prestarás culto. Adoração não é música. Adoração é devoção extrema, amor extremo. Fala de relacionamento. O Pai procura aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O adorador é conectado com Deus. Você pode não cantar nada, não tocar nenhum instrumento e ser um adorador, ter uma vida de adoração. Uma vida de adoração é uma vida de íntima comunhão com Deus. Isso é uma vida de adoração, uma vida de devoção, amor extremo. Quando você ama alguém extremamente, você não passa um dia sem lembrar dessa pessoa, você não passa um dia sem falar com essa pessoa. Quando a gente é noivo, por isso que eu gosto da ilustração de Jesus como noivo e nós como a noiva. Quando eu namorava com o João Lúcio, meu pai ficava querendo desligar o telefone na mar, porque a gente não desligava. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Não sou velha, sou vintage, hein? Então a gente tinha telefone fixo. E aí a gente ia pro telefone. A gente falava pelo menos 2 vezes por dia no telefone. Pelo menos 2 vezes por dia. Aí fala, conta como é que foi o dia, papapá, e vai, aquela lenga-lenga. Aí a mãe já grita, desliga esse telefone, tá ocupado demais esse telefone, Leninha. Aí minha mãe tá mandando desligar, João, vai ter que desligar. Então tá bom, desliga você. Não desliga você. Não, desliga você. Não desliga você. Então tá bom, a gente vai contar de 1 até 3 e vai desligar junto, tá bom? Tá. 1, 2, 3. Ah, você não desligou. Teve um dia que a minha mãe quase tomou o telefone da minha mão e desligou por conta própria. A gente não quer desligar. Por que eu descobri que eu queria casar com o João? Porque eu não queria dizer tchau para ele. Vai levar no portão aquela dor. Vai não. Não vai não. Né? Eu não quero mais dizer tchau. Eu quero ir para casa com você. A gente decidiu que quer casar por causa disso. E a gente fala que quer casar com Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, para as bodas do Cordeiro. Mas você não para nem para namorar com ele. Você não fala com ele. Gente, essa vida de Deus que a gente tem que viver, essa luz que brilha em nós e é transformada em cura nos nossos relacionamentos interpessoais, temos comunhão uns com os outros, ela só vai acontecer quando nós tivermos um relacionamento com Deus. E relacionamento precisa de conversa. Precisa de longas ligações. E alguém tem que bater na porta do quarto e dizer, ô, morreu aí dentro? Que a gente não quer dizer tchau. A gente está conectada com Ele. A gente discerne a voz dEle no meio das vozes de todo mundo. Se a gente está no meio de um shopping e uma loja cheia, o João tem um assovio que eu sei que é ele. Ele dá o assovio, eu tô aqui. Por quê? Porque isso é intimidade. E é isso que Deus quer ter conosco. A gente tem que ficar na mesma página que Deus está. Para que a luz dele nos ilumine primeiro. Nos atravesse e ilumine tudo ao redor. E tenhamos comunhão uns com os outros. Que os nossos relacionamentos sejam curados. Algumas de vocês estão aqui nessa manhã com relacionamentos quebrados ou com relacionamentos contaminados pela falsidade, pela aparência de que está tudo bem, mas aquelas conversas difíceis não aconteceram.
Gente, em alguns momentos as conversas difíceis vão ser necessárias. Nem que seja para você dizer, olha, eu não concordo com isso que você fez. Eu não concordo com o tipo de vida que você está levando. Mas eu quero que você saiba, você precisa saber, que o meu amor por você não depende disso. Você escolheu um caminho difícil, um caminho que dificulta a nossa relação. Mas eu quero te dizer, ainda assim, eu te amo, eu oro por você e eu acredito que Deus pode restaurar todas as coisas. A gente não pode entrar na pilha que Satanás coloca no outro. Sabe, gente, quando Judas chegou no Getsêmani com a guarda para prender Jesus, ele veio e deu um beijo na face de Jesus. E Jesus chamou ele de amigo. Com isso, Jesus estava sendo irônico, debochado? Não. Jesus estava dizendo claramente, Judas, o que você está fazendo comigo não muda quem eu sou. Não muda a minha natureza. Não muda que eu estou estendendo graça para você. E é isso que ele quer fazer em nós, gente. Que a luz dele em nós brilhe tão intensamente que a gente tenha paz com todos, no que depender da gente. Gente, ter paz com todos, eu vou voltar a dizer, não significa que a gente vai caminhar junto. Não significa que a gente vai andar afundado um na casa do outro. Sabe, o nosso amor não pode depender de afinidade. Afinidade é uma coisa, amor é outra. Eu não tinha nenhuma afinidade com Jesus quando eu fui alcançada pelo amor dele. Eu estava morta nos meus delitos e nos meus pecados quando o amor dele me alcançou. Por isso que a Bíblia diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não havia virtude em nós, não havia motivos em nós para nós sermos amáveis. Nós não éramos amáveis, nós éramos inimigas de Deus. Mas ele nos amou. E porque esse amor nos alcançou, mudou tudo. Mudou tudo. Você pode orar por aqueles que te perseguem. Você pode amar aquelas pessoas que são diferentes de você. Porque o amor não é um sentimento apenas. Amar é tratar o outro da maneira que você quer ser tratado. Amar é procurar no outro, mesmo quando ele está desfigurado pelo pecado, pela ignorância. Procurar nele qualidades. Que todo ser humano, gente, por mais difícil que ele seja, se você buscar qualidades nele, você vai achar. E não é pelo mérito próprio dele, não. É porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ainda que a imagem de Deus tenha sido corrompida, distorcida em nós pelo pecado, a essência permanece lá. E Jesus pode fazê-la florescer novamente. É só você pensar em como você era antes de Jesus entrar. Ixi, se eu sou difícil hoje, vocês não têm ideia de quem eu era. E é isso que ele quer fazer em cada uma de nós. Amém? Que a luz do Senhor incida sobre o nosso coração. Que a gente se exponha à luz. Quando a Bruna estava cantando aqui, houve um efeito na luz, onde a gente só via ela. Tudo ficou escuro por um momento, naquele primeiro momento, né? E a luz só estava nela. E o Senhor quer fazer isso com a gente. Tem hora que a gente vai ficar debaixo do foco da luz dele, para mudar radicalmente, para iluminar. Gente, quando a gente está iluminado pela luz do Senhor, nem sempre a gente vai ver coisa bonita. Tem muita gente que vem para Jesus e pensa assim, nossa, Helena, mas depois que eu vim para Jesus, minha vida piorou. Piorou não, você só enxerga agora. Era ruim, era muito ruim. Mas agora a luz vem, você olha para sua roupa, meu Deus, que imundice. Você enxerga. Agora as situações, você enxerga como elas realmente eram. Mas você não conseguia enxergar.
E o Senhor não mostra as coisas ruins e feias para nos abater, nos entristecer, dizer, oh céus, é para mostrar, é aqui que a gente precisa limpar, é aqui que a gente tem que consertar, é aqui que eu vou fazer tudo novo, é aqui que eu vou reconstruir. Ele joga luz para que haja restauração, mudança, vida. Ele é lindo. E para a gente terminar, lá em Efésios, no capítulo 5, de 8 a 14, diz assim: pois antigamente, vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhas da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes, mostrem sua reprovação, expondo-as à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Sabe o dia perfeito qual é? Quando nós o virmos como Ele é. E a Bíblia diz que quando nós o virmos face a face, nós seremos como Ele é. A natureza dele será totalmente a nossa natureza. A nossa reação será totalmente a reação dele. É algo sobrenatural e lindo e perfeito. A nossa esperança, nós seremos como Ele é. Nós vamos receber o download completo, gente. Mas até lá, que a nossa luz brilhe como a luz da aurora. Sabe como a luz da aurora? Ela nasce pequenininha, vai quebrando a escuridão aos poucos, o nascente, aquela lindeza. O dia que você nasceu de novo, é aquela lindeza. Já não é tudo escuro mais. A noite passou. E ela vai subindo, o sol vai subindo no céu assim. E ela vai ficando intensa, 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 intensa. Luz do meio-dia. Luz plena. Que ilumina, que aquece. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz um musical. Está no YouTube, 1968. O ano que não terminou. E eu achei tão interessante quando a Roane me chamou, que ela falou assim: Helena é uma tocha. O nome Helena significa tocha. E a música diz assim: Helena significa tocha, luz que ilumina e quebra a escuridão, aponta o caminho, aquece e incendeia. O nome profetiza minha vocação de ser canal de Deus em minha geração. Você é uma tocha acesa. E a tocha, ela não só ilumina, ela aquece, ela incendeia, ela aponta o caminho. É por isso que nós somos luz. Você pode não chamar Helena, mas você é tocha, porque a luz de Deus brilha sobre você. E essa luz não serve só para brilhar, para iluminar, para apontar o caminho, para aquecer, para incendiar. É isso que o Senhor fez de nós. Que a luz de Jesus nos faça brilhar como a luz da aurora. Mais e mais, mais e mais. Que aqueles pecadinhos que você consentia, os vícios, as manias, as más conversações, os maus exemplos, as amarguras. Às vezes você nem dá ao outro a chance de se explicar.
Você já alimenta uma amargura. E quando você vai conversar, você vê que não era nada daquilo. Você que imaginou coisas. Por que a gente tem uma mania de sempre pensar o pior do outro? Nutra bons pensamentos. Deixa Deus iluminar os seus olhos. Porque aqueles que têm os olhos cheios de luz, para aqueles que são assim, tudo é luz. Que em nome de Jesus a nossa luz brilhe mais e mais. Que Ele em nós se torne evidente no nosso trabalho, onde a gente estuda, na nossa casa, na nossa família, para a nossa parentela mais distante, para as nossas amigas mais próximas. Se você for uma bênção e uma luz brilhante para a sua família e para as suas amigas mais chegadas, você vai ser uma bênção em qualquer lugar. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Desperte você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Você já foi levantada dentre os mortos, minha irmã. Jesus entrou na sua vida. Então você foi levantada dentre os mortos. Mas agora tem uma continuação aí. Cristo te iluminará. Que Ele vá curando os seus relacionamentos. Porque se nós estamos na luz, como o Senhor está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós não vivemos mais entregues às dissensões, às facções, às disputas, às fofocas, às demandas, à maledicência, à raiva, à ira. Nós não estamos mais entregues a isso, porque somos filhas da luz. Então que a gente viva como filhos da luz. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã bendita, nessa manhã santa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é a luz plena, absoluta. O Senhor é aquele que ilumina os quartos escuros do nosso coração, da nossa alma. E o Senhor vê, Senhor, o coração de cada uma das minhas irmãs aqui. O Senhor sabe as dificuldades relacionais, os relacionamentos partidos, as dissensões, as facções, as demandas, as discussões que separaram irmãos de sangue. Senhor, nós queremos que a Tua luz nos ilumine. E no que depender de nós, ajuste todos os relacionamentos. No que depender de nós, que o pedido de perdão aconteça. No que depender de nós, que a declaração do amor, que independe das afinidades, que aconteça, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo de Deus, a amar como somos amadas, a exercermos misericórdia, como recebemos misericórdia todos os dias da nossa vida, a permanecermos, Senhor, no lugar da oração. Eu acho que essa é a maior das expressões de amor, quando a gente ora por aquelas pessoas que nos odeiam. Que o Senhor nos ensine esse caminho que tanto nos liberta e que pode libertar o outro também, acumulando brasas vivas sobre a cabeça deles. Nos ajude, Espírito de Deus, nos ensine, Espírito de Deus, e nos guie pelo caminho da luz, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, meninas.